This call is now being recorded. Então, boa noite a todos. Hoje a gente fala sobre a arte do teatro no cotidiano. Acho que antes vale a gente ressaltar, Newton, tu pode falar um pouquinho para a gente de como que é ser presidente da FEBAC e quais as ações do intercâmbio de escolas que estão acontecendo nessa época? Bom, a gente teve hoje a primeira ação da Federação de Escolas Brasileiras de Artes Cênicas, na qual eu sou o presidente agora, e tivemos o nosso primeiro workshop que a gente criou, que é Self-Tape, e vão ter cada domingo, das 2 até as 5 da tarde, vários workshops de várias escolas de todo o Brasil. Então, a gente vai estar mostrando essa união que a gente criou de escolas brasileiras de artes cênicas, né? Então, foi muito legal, a gente tinha uma participação recorde, né? A gente estava com 70 pessoas participando nesse workshop ao vivo, né? E isso foi uma coisa, um grande evento para nós, né? Porque é uma federação que a ideia nasceu comigo lá em 2018, quando eu conheci num certame várias escolas de todo o Brasil, e aí eu tive a ideia de repente, quem sabe, vamos um dia fazer uma federação de escolas, né? Porque eu já tinha tido essa experiência com a Federação de Teatro Amador, lá em 1900, antigamente, que eu também fui presidente, diretor executivo da FETARGS. E aí o pessoal achou assim, legal, uns gostaram, outros toparam, outros não, ficou em compasso de espera, até que com a pandemia nós conseguimos reunir várias escolas e hoje esse intercâmbio nacional de workshops conta com 20 escolas participantes, cada uma trazendo algo da sua experiência para apresentar ao público e apresentar aos nossos alunos, enfim, de todas as pessoas interessadas. Então, a gente tem no nosso site, que é febac.org, que é Federação de Escolas Brasileiras de Arte Cênica, .org. Não, só .org. .org. febac.org. E ali tem a lista de todas as oficinas, quer dizer, os workshops que vão acontecer até o final de dezembro. Então, vocês todos também estão convidados a participar. A taxa de inscrição é muito alta, né? É R$ 70 por cada workshop, quer dizer, um preço que não tem. E para os alunos tem um desconto, os alunos de cada escola, né, tem um desconto para quem participa, né? É isso, foi uma experiência linda, maravilhosa, a gente teve, foi muito interessante, muito emocionante. É isso aí, Mariana. É isso, é mais para relembrar, então, os nossos alunos que quiserem o desconto, podem falar, acho que com a gente, né? Qualquer um de nós, e a gente vai ajudando vocês a fazer a inscrição e participar. Domingo que vem, o tema é workshop de telenovela. Repete, por favor, o blog, qual é o link, por favor? febac.org, Miguel. Ele falou e eu já postei aqui no site, no chat. Ah, tá. Porque eu queria... Dá uma olhadinha ali depois, quem quiser, eu mando também no nosso grupo de WhatsApp, combinado? Ah, tá aqui, tá. Tá, obrigado. No chat tá, tudo bem. Muito obrigado, Mariana. Imagina! Então, voltando ao nosso tema de hoje, arte do teatro no cotidiano. Acho que o Newton já falou. Iro, quer começar hoje a fazer suas observações? Pode ser sim. Sim, só para responder, Estevão, sim, os workshops são online, aos domingos. Então tá. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo, mais uma
vez com vocês. E buscando sobre esse aspecto, né, do teatro no cotidiano, né? Às vezes a gente não se dá conta, né, do que a gente pode, de quantas pessoas nós podemos nos transformar durante o dia, né? E a gente não se dá conta. E na verdade, a gente está trazendo para esse tempo, né, para esse momento, personagens que caibam dentro desta estrutura, dentro desta linguagem, né? Enfim, se eu saio daqui para ir no supermercado, eu vou ao supermercado, eu estou indo como um consumidor, né, para adquirir aquilo que eu fui buscar. Então, ali eu estou fazendo a minha parte, que é de um comprador de um lugar específico, para poder, então, saber o que eu estou fazendo ali, eu preciso adquirir uma personalidade diferente, que é o do comprador, digamos assim. Mas a gente não se dá conta disso, simplesmente é uma coisa natural, vou lá e faço e tudo bem. Mas, na verdade, não. É diferente a minha situação dentro da minha casa e em outros ambientes. Então, o fator de que a gente atribui a personagens em outros momentos da nossa vida estão a qualquer momento. Eu penso que ao atender a porta, ao atender o telefone com alguém lá do outro lado, a gente traz uma outra, a gente transforma o nosso corpo, o nosso movimento, a nossa energia para aquele momento, né? Então, a gente está constantemente fazendo teatro, né? Trabalhando todas as outras pessoas dentro desse cotidiano, né? E é engraçado porque a gente não se dá conta. E a gente fala aqui no teatro, né? Toda vez que a gente vê uma pessoa numa parada de ônibus, por exemplo, tem ali 5 pessoas que seja. Mas se tu for olhar para uma delas, nesta parada de ônibus, a pessoa ela já vai se arrumar, ela mexe na bolsa, ela dá um jeito no cabelo, ela já não era aquela mesma pessoa que estava ali esperando o ônibus, mas sim já trouxe uma outra figura. Então, ela já, sem querer, no lapso de segundos, a gente se transforma numa outra figura, né? E isso é instintivo, sabe? Isso chega assim numa rapidez incrível. Então, o tempo inteiro nós estamos buscando e processando isso dentro da gente, né? Quando nós estamos fazendo um trabalho dentro do teatro que envolve o treinamento, voz e uma série de outras coisas, como buscar um personagem mais específico, digamos assim, aí a gente tem uma outra vertente, uma outra situação em que eu vou sair daquele meu estado, né, digamos, normal, entre aspas, de eu mesmo, né, e estou buscando uma outra figura que é desse personagem para dentro desta produção, né? Mas, enfim, dentro desta lógica, daí entra essa coisa que logo em seguida a Isabel pode me ajudar enfim, a embasar tudo isso, que passa calafrio na gente quando a gente não conhece a pessoa lá do outro lado, a gente começa a suar as mãos, começa a tremer a voz, a gente começa a olhar para o lado. Então, tem outras propriedades dentro dessa construção e que a gente ainda, por incrível que pareça, estamos caminhando, a gente está caminhando nessa linha, né? E com alguns medos, eu posso até dizer assim, de encarar aquela pessoa, né? Do tipo, eu não posso falar com o governador porque eu sou, sei lá, eu não sei como chegar, não, mas é natural isso, né? Essa coisa é natural que a gente se reserve para isso, né? Mas o que está acontecendo dentro dessa propriedade, né? Que é todo um pensamento, um corpo, a ação, e o que isso age dentro dessa mecânica da energia do nosso cérebro mesmo? Como é que processa, né? É mais ou menos isso aí. Então, bem como o Iro estava falando, tem uma grande questão no aspecto de se pensar que
mesmo não estando dentro do teatro formalmente, nós estamos atuando. E existe uma ação digamos que, estímulo à nossa forma de nos expressar, que está muito relacionada ao aspecto de estarmos sendo observados. Então, existe isso de eu entender que eu existo a partir das respostas e das expressões dos outros para mim, ao longo da vida. Como a gente já comentou outras vezes, quando a gente se desenvolve desde bebezinhos ali, recém-nascidos, a gente vai percebendo o mundo através dos nossos sentidos, não é? Mas muito sobre nós mesmos a partir do que os outros mostram para nós. Então, o que acontece? O mundo está ali disponível para nós, mas nós não percebemos que nós mesmos existimos, a não ser pela interação que nós temos com os outros. Então, um grande autor, que realmente é alguém que eu considero muito importante, até na minha formação e concepção, que é o Léo Buscaglia, ele colocava que você não tem certeza que você existe até que alguém o abrace. Então, pense que o mundo está disponível para você, mas você percebe o mundo, então, através do que o mundo estimula os seus sentidos. Mas a percepção de nós mesmos, ela vem a partir da interação que nós geramos nos outros. Então, quando o Iro diz, a pessoa está ali, assim como várias outras estão na tua frente, mas quando tu começa a ter o foco de atenção para essa pessoa, e a pessoa percebe que está sendo vista, ela muda o comportamento. Então, existe esse espelho, né? Então, eu tenho um grande fascínio pelo processo do estudo da neurociência, neurônios espelho. Então, essa percepção que nós temos de que os outros nos reconhecem de alguma forma, nós podemos transformar aquela interação a partir da nossa expressão, o que nós geramos nos outros e os outros geram em nós, faz com que nós modifiquemos o nosso comportamento. Então, na vida, ao longo de todas as experiências que nós temos, e mesmo aquelas mais banais, aquelas mais simples, que por muitas vezes nós consideramos que não vão ser evidentes ou gerar grandes memórias, digamos, qualquer situação que a gente está vivendo, a gente vai estar fazendo uma expressão do nosso comportamento. Então, a expressão que nós realizamos a partir do nosso comportamento, ela é uma forma de atuação. Então, a nossa ação pode ser, de repente, ficar parado, só observando. A nossa ação pode ser a gente pode querer se alienar a uma situação, ou não tomar partido nessa situação. Mas, de alguma forma, isso é uma escolha, isso é uma ação. Então, como o Newton sempre comenta sobre as ações, né? E nós estudamos no teatro as ações mecânicas, as ações dramáticas. Então, eu posso estar fazendo um movimento que não expressa algo especificamente para uma comunicação mais definida. Eu posso simplesmente estar me movendo sem uma intenção naquele momento. Ou eu posso estar, sim, fazendo uma expressão que identifica alguma coisa que eu quero expressar para alguém. E o mais interessante nisso tudo é que nem sempre o que a gente expressa vai estar sendo reconhecido pelo outro da maneira que a gente tem de intenção. Mas o mais importante é que, no processo de nos comunicar, nós estamos gerando, então, as expressões que são as personas. No processo do entendimento disso, via relações com o cérebro, nós temos uma grande área, que é a área frontal, o nosso córtex frontal, né? Está protegido pela parte anterior aqui do crânio e ocupa, no humano, a maior parte do cérebro. Essa região chamada pré-frontal, que é bem à frente, ela armazena a interligação e a inter-relação entre as grandes memórias da vida e, junto delas, todas essas pequenas, que para nós, muitas vezes, podem passar como não tão importantes. Mas, de fato, são elas que constroem todo o fundo onde a gente está atuando. Então, o que existe na neurociência nesse processo também é o entendimento de que atenção é aquilo que a gente dá para a tarefa exata que nós estamos tendo a consciência racional que estamos realizando. A gente diz também no yoga que é o que está passando na nossa tela mental, Tidakash, a tela mental. Então, no teatro, a gente aprende muito sobre a atenção. Isso a gente sabe o quanto é importante na vida, não é? Ter atenção à nossa expressão, porque daqui a pouco vamos estar comunicando algo que nós não desejamos. E nem sempre nós vamos estar comunicando algo tão claramente quanto aquilo é dentro de nós.
Até digo que, na maior parte das vezes, a gente pode não ter nem tanta certeza do que a gente quer comunicar. Então, o quanto é importante o processo de entender, tanto que na vida nós atuamos, mesmo não tendo a consciência plena disso, também entender o quanto o teatro pode nos auxiliar a compreender a nossa postura diante da vida, não é? Então, o córtex pré-frontal e o frontal, ele é o córtex, a parte cerebral que comanda a nossa expressão comportamental. Nesse processo, a gente tem essas várias personas que a gente pode criar. E aí, Newton, de todas essas personas, tu como diretora, persona atora, persona professor de teatro, o que tu tem para nos comentar disso? Antes de falar das personas, eu gostaria de complementar o que os dois disseram no seguinte sentido. O teatro nos dá a possibilidade de quê? De nós identificarmos no nosso corpo, na nossa ação interna, aquilo que a gente quer expressar. Porque a gente expressa tudo espontaneamente, né? Através dos nossos sentidos. Se tu vê um desastre de automóvel, tu vai te horrorizar ou não, ou vai socorrer, mas é instantâneo. Como é que eu vou te dizer? Espontaneamente, né? Tu não raciocina, bom, agora para mim auxiliar aquele ali, eu tenho que levantar as mãos. Não, tu vai lá e pega e faz, né? E traça toda a tua emoção em função daquilo ali. Agora, eu vou fazer esse mesmo acidente no palco, eu vou ter que entender como é o processo que eu chego para aquilo acontecer e a plateia entender que aquilo que está acontecendo é verdade, né? Porque senão ela não vai se emocionar, ela não vai criar nenhuma relação com aquilo ali e vai ficar uma coisa... É a mesma coisa que eu chegar e dizer ai, 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 estou doendo minha barriga, ai, 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 ai. Aí vira uma representação de dor da barriga, né? O palhaço usa muito isso, amplia, né, o seu conhecimento. Agora, se eu estou sentindo essa dor e quero passar para a plateia que ela é real, eu vou ter que entender dentro de mim como é que isso acontece na realidade, a partir das ações e da consciência de si próprio. Então, eu vou sentir uma dor, eu vou imediatamente botar a mão aqui assim, né, e não vou conseguir falar, porque a dor é muito forte, tranca tudo, e parece que eu vou morrer, a minha cara toda vai se transformar, a voz vai ter dificuldade de falar, eu não vou conseguir respirar, é muito forte. E isso eu tive que entender que se eu fizer isso, trancar um pouco a voz, arregalar os olhos como querendo dizer socorro, me ajudem, eu estou expressando aquela situação do que o espectador espera do acontecimento que ele já vivenciou. Então, quando nós temos no nosso dia a dia essas situações todas que acontecem no nosso dia, e nós saboreamos elas, prestando atenção, como a Isabel falou muito, muito bem, a gente tem que estar atento a tudo para poder tirar proveito daquilo ali, a postura de uma pessoa na parada do ônibus, como o Iro falou, que eu achei muito interessante. Se tu não está olhando para ela, ela está lá assim, né, fazendo uma coisa e tal. Aí, se tu começar a olhar, ela começa a virar o olho assim para ti aos pouquinhos, ela já para com a mão, ela já se arruma, né? Será que ele está olhando para mim? Aí olha, meio que não querendo olhar, daqui a pouco olha como querendo dizer, o que está me olhando, né? A gente se arruma até para a gente mesmo no espelho, né? Para a gente mesmo. A outra coisa que eu acho ótimo que a gente faz é a gente vai tirar uma foto. Se é uma foto assim que a gente não saiba, a gente está assim, né? Claro, lógico. Aí a foto aparece, mas eu não me lembro dessa foto, não me chamou. Olha como é que está a minha cara. Agora, se eu digo, pessoal, vamos tirar uma foto, a gente já se arruma. Não natural. Já se senta, né? Como a Thaís ali já se acomodou para tirar uma foto, para ficar bem na foto. Bem para quem?
Fica bem diferente do que se tá. nós estamos te vendo como tu é sempre, não muda nada. Tu é aquilo ali que tu tens para oferecer, né? Mas a gente acha que essa postura, esse arrumar o cabelo, a gente vai ficar melhor apresentado. E, na realidade, é uma grande ilusão, porque a gente não, né, não... Nós estamos sendo vistos sempre. Nós não nos vemos, nunca, né? A gente só se vê na frente do espelho rapidamente, sem prestar muito atenção, porque a gente se assusta com a gente. A não ser quando tu vai fazer uma maquiagem, uma coisa, tu não está prestando atenção em ti, sim no batom, que te arranca, né? Daqui a pouco tu vai riscar um olho, tu vai estar olhando para o risco, não é para a tua cara. Agora, tu parar e ficar te olhando... Não, se ela achar né? espinha, ela não vai sair. Isso, se acha uma espinha, aquilo ali fica... Então, a gente cria pequenos focos no nosso rosto de atenção, mas não se vê o todo. A gente não se vê o todo. Né? A gente não sabe como caminha, mas sabe de todo mundo, porque eu olho lá de longe, lá vem a Mariana. Como é que tu sabe? Eu não estou enxergando o jeito dela caminhar, né? Ela vem assim e é a Mariana. Lá vem a Isabel, lá vem a Thaís, lá vem o César. Olha lá, o César caminha mais, né, duro, assim, né, mais reto. É ele. Né? E aí, mas eu não enxergo. Aí, quando chega, eu sabia que era tu, vi de longe. Né? Então, é essa criatura que a gente não conhece, que somos nós, que a gente trabalha para descobrir no palco. Aí, sim, então, tu podes, aos pouquinhos, alterar o teu comportamento diante de determinadas situações com consciência. Aí eu vou conseguir falar com o governador sem problema nenhum, porque aí não vai ser o Newton, que morre de medo de autoridade, e sim o diretor Newton Filho. Né? Esse não tem medo de autoridade, ele vai falar com o governador. Boa tarde, governador. Gostaria muito de falar com o senhor, e eu vou falar de uma forma formal. Cara, e daí, tudo bem? Como é que está? Nossa, eu estava louco para falar contigo, o pessoal não deixa, é um inferno isso, né? Tu até parece o Papa, né? Eu não vou poder falar assim com o governador, eu vou criar toda uma atmosfera de respeito, um protocolo, como disse o Írio, para poder então falar com esse governador. Besteira, porque ele faz xixi, cocô como eu, ele é igual a mim, ele também tem medo, ele está com medo de mim também, porque ele não sabe que tipo de coisa eu vou perguntar, eu vou fazer. Né? A gente está sempre em expectativa, sempre. Né? Então, o teatro nos traz essa possibilidade de a gente usar essas nossas personas, essas nossas máscaras, né? Com mais fluidez, com mais tranquilidade, né? Sem tanto receio, sem tanto nos cobrar. Bom, eu já sei que eu vou ter que falar com o César, que é um grande músico, que vai fazer um concerto aqui no teatro, mas ele é totalmente formal. Então, eu vou dizer, boa tarde, seu César, tudo bem? Como vai o senhor? Bom, o palco é esse, a nossa acústica é razoável, eu gostaria que o senhor experimentasse, papapá. Agora, ele é meu amigo. Bah, César, que legal, tu que vai fazer o concerto, eu não sabia. Bah, seu Bessa já tinha preparado um café, feito não sei... Cria-se toda uma outra... Outro exemplo que eu gosto de dar, que é maravilhoso, né, que a gente aplica todos os dias, sempre, é o telefone. Né? Hoje a gente tem ainda a possibilidade de ver o nome das pessoas no telefone, mas muitas vezes vem um número que não está registrado o nome. Então a gente pega o telefone e diz assim, alô, pois não? Sim. Não, é o Newton. Sônia, eu não vi o teu telefone. Meu Deus do céu, mas tu mudou de telefone, né, querida? Pois é, porque aqui não apareceu o teu nome, eu não sabia que... Não é a Sônia, é um vendedor da Claro. Alô? Não quero, não. Muito obrigado. Boas vendas para ti. A voz está impostada, terminou a conversa, né? E assim a gente faz em relação a outros telefonemas. Uma pessoa bate na porta
do teatro, pois não? O que eu gostaria de falar? Eu sou amiga, eu fui recomendado pela Thaís. Ah, pela Thaís, entra, mas claro, ela é nossa amiga, que coisa boa. Como é o teu nome? E aí a gente cria toda uma outra expressividade para quê? Para trazer a pessoa para próximo da gente, fazer com que ela crie essa empatia com a gente, né? E isso é um treino. Agora, se eu tenho timidez, se eu tenho essa dificuldade, é porque eu não conheço as minhas capacidades, né? E no momento que a gente começa a ter a liberdade de criar e de desenvolver essas capacidades que todos nós temos, aí nós começamos a relaxar e começamos a entender que a gente pode enfrentar qualquer coisa. E isso é que é mágico. O que eu acho mais mágico no teatro é a pessoa entrar dura e sair bailando, né? Ela entra, no começo dos nossos encontros, é uma tábua, não fala, né? No final ela está dançando rumba, né? Porque ela sentiu que ela tem o seu próprio valor, né? E isso é que é o mais fantástico, a gente mostrar para a pessoa que ela vale pelo que ela é, não pelo que os outros enxergam que ela é. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem a liberdade de ser a gente mesmo. Isso é que eu acho maravilhoso. Vou deixar para os dois. Eu acho eu realmente... já volto. Eu vou dar uma... A gente tem perguntas também, Isabel. Depois avisa quando quiser chamar. Perguntas para nós, para o Newton? Isso, o Miguel pediu a palavra faz um pouquinho de tempo. Miguel? Ele já está retornando. Só uma questão bem interessante, o Newton estava colocando, observar realmente a grande diferença. Eu sou um exemplo de uma pessoa que era muito tímida, e o fato da gente compreender as possibilidades, potenciais, habilidades, e mais essencial, com a experiência do teatro, entender que ninguém está competindo conosco, faz com que a gente fique um pouco mais tranquilo em relação ao julgamento. Duas coisas. É impossível ser quem a gente não é de maneira boa ou de maneira eficaz. Então, a gente passa a deixar de tentar ser quem a gente não é. Então, compreender que ter as nossas características é uma coisa única também já faz um aspecto de que eu não necessariamente preciso me construir, mas muito eu preciso me reconhecer. Então, no teatro, a gente reconhece quantas particularidades a gente já tem e já é, e experienciar isso sempre acrescenta algo para nós e para os outros. E que, no fundo, assim como uma vez minha mãe me falou, minha mãe sempre foi professora, eu sou professora, inspirada por ela, né? Bióloga e professora. Minha mãe sempre dizia que, quando ela se deu conta de que cada um que assistia a aula dela era um que estava observando ela começou a entender que, mesmo que tivesse uma turma inteira ali, ela pensava como tendo um, porque cada um era um mesmo. Então, acho que a nossa expressão na vida, ela tem muito a ver com o aspecto da gente acreditar que o outro está nos julgando. E quando entende que, de fato, não é nem algo malicioso, para a maior parte das vezes, é do nosso instinto. A gente observa o outro, a gente não está querendo dizer se ele está certo ou errado, se está bom ou ruim, mas a gente observa. Então, o teatro faz com que a gente perceba que, de fato, todos estamos nos expressando e não necessariamente julgamentos. Desse modo, é interessante, como o Newton disse, a pessoa chega no teatro dura, uma reta e mais com maior resguardo, assim, porque ela está considerando que está sendo ali testada, desafiada. A maior parte das pessoas chega no teatro já preocupado com o primeiro dia que vai estar no palco exposto para uma plateia, e parece que é justo porque nós aprendemos na vida, no dia a dia, em toda a formação, né, de educação, é clássico que a gente aprenda que precisa ter resultado, e que o resultado é que vai nos dar a nota. Então, quando chega o pessoal aqui no teatro, vem de várias formas, por vários motivos,
e até a grande maioria nem vem para se formar como atores, mas para ter uma experiência no teatro, e aí chega preocupado com como vai ser reconhecida a sua expressão. E como o Newton diz, quando a gente vai experimentando no teatro as várias possibilidades, depois a gente relaxa, fica mais flexível, como ele diz, chega uma tábua, né, e sai dançando. É muito engraçado isso que a Isabel falou, que nós temos aqui no teatro alguns relatos assim, de os pais chegarem e dizer assim, o meu filho não abre a boca para nada, ele não se comunica, ele não, enfim, parece que ele está em outro mundo, ele não tem. Na verdade, ele está se comunicando e muito internamente. Tem um monte de coisa acontecendo ali dentro dele, mas que ele precisa ser visto sobre uma outra ótica, né? Pelo tempo, processar esse tempo dentro desse aluno, dentro dessa pessoa, para que ele possa ter para ele conseguir se observar. Então, para que isso aconteça, a gente sempre diz assim, como esse aluno nos falou, né? Diz, olha, quando eu entrei, eu era muito tímido e não falava. Na verdade, eu falava muito. Mas vocês foram me dando, eu descobri dentro do teatro, dentro da arte, que eu tinha que ter um tempo e eu tinha que encontrar as pessoas que pudessem entender esse tempo, né? Para depois, então, florescer, aflorar essa minha condição de poder, então, me expressar através da fala, né? Então, mesmo a gente achando que o outro está muito quieto, porque está tímido demais, que não está apresentando algo sobre si, ele está. Lembre-se, a gente está, sabe? Só que é tão escondido isso dentro dessa pessoa que ele somente acaba vendo tudo isso e não tem como mostrar, apresentar isso para o outro, entendeu? Então, o teatro vem com essa proposta para buscar e resgatar exatamente esse processo de que, sim, a gente pode se apresentar, a gente pode experimentar o que é muito importante salientar, né? Todas as processos de criação para se libertar dessa, né, do processo do medo, enfim, uma série de outras coisas. Existe também aquele julgamento de que a pessoa está atuando, então ela está mentindo, né? Na vida diária, nesse processo de pensar teatro no cotidiano, ou pensar que a vida é uma série de expressões que nós fazemos de nós mesmos, dizer que uma pessoa está atuando muitas vezes é taxado, né, de uma maneira, digamos que pejorativa, como tu está atuando, tu não está sendo verdadeiro, então. E, de fato, nós temos que nos expressar. Então, qualquer expressão que nós fazemos de nós mesmos é um modo de atuar, é uma ação. Então, dessa forma, a gente entender que está, sim, fazendo ações, e no teatro a gente aprende a viver e justamente de maneira mais verdadeira. Quem realmente tem experiência no teatro entende que a gente sabe muito bem a diferença de estar sendo espontâneo e conseguir ser espontâneo entendendo as ferramentas que a gente tem. É muito diferente de estar na vida para improvisar se sentindo com medo, se sentindo incapaz, se sentindo inadequado, porque isso não simplifica tão facilmente. A gente vai passar uma vida inteira e vai se sentir inadequado em várias situações. Então, aprender a se expressar no teatro facilita, sim, muitas vezes a nossa expressão na vida. E com o tempo, como bem o Iro falou, né? Entender o nosso tempo é uma coisa que a gente vai aprendendo no teatro. Não vai estar assim disponível para nós em 6 meses, mas cada um no seu tempo, né? E sempre é válido. O Miguel queria fazer uma consideração. O que era, Miguel? Hola, sí, tú sabes, Newton, que yo estoy bem atento a todo este processo, não é? E vocês, em geral, tu conhece, Iro também, mas você não conhece o César, em geral, as pessoas. César é uma pessoa muito querida, tá? Amorosa, uma filha divina, e ele toca o baixo, violão e canta, muito bonito. Um aniversário do teatro ele cantou para vocês lá no palco.
Muito bem, mas ele está em San Rafael, província de Mendoza, e ele faz parte da orquestra municipal. Além do mais, está ligado a umas escolas de interpretação musical, de ensino musical para criança, etc, etc. Mas ele não deixa de ser uma pessoa que sobe no palco. Então ele é também um ator. Então ele pode ser músico muito bom, mas pode ser um péssimo ator. Então eu acho que ele é fundamental ele poder, de alguma maneira, adquirir os conhecimentos dados por vocês de forma tão generosa, e por isso eu convidei ele, tá? Porque ele vai ter que usar uma máscara. Vai ter que usar. Hoje ele estava rindo, porque estávamos falando, eu digo, pô, quando tu sobe no palco, tu tem medo. Poxa, se eu tenho medo. Pô, então tá, tem medo. Veio um elogio, e eu fiz uma piada de Lucila também. Lucila, uma vez conversando com ela disse que veio um cara e disse, olha, aquela sonata de Beethoven, naquele, sei lá, aquele espaço, era um si bemol. Bom, será na tua versão, porque na minha é si. Pronto, terminou. Por aí a coisa, não? Então, aí está mentindo, tá vendo, Isabel? Aí está uma mentirinha, tudo bem, tá? Ele reconheceu, tinha errado, era si bemol, mas ela não vai dizer, tá? Tudo bem, tá? Não, na minha versão é si. Então, eu pensei, digamos, qual é a máscara que usa César? É a música. Ele é criador, ele é actor-criador, como Newton fala. E qual é o actor, personagem dele? Ah, se ele toca música clássica, pues Chopin, pues é Beethoven, essa máscara. E o que transmite ele realmente é a sensação do que, na sua interpretação, Beethoven, Chopin quis dizer. Como ele está na música argentina, eu vou mencionar duas coisas, por exemplo. Se ele vai, toca e canta, com Valéria, por exemplo, que eu mandei para Newton, Gracias a la Vida, ou se ele canta O Cóndor Passa, que é a dor do povo inca, é uma coisa diferente. Se ele canta o Chamamé Wampada, que é uma briga entre pessoas, ou no Rancho da Cambicha, que é uma poesia do amor. Então, ele vai ter que, de alguma forma, através de sua música, actor criador, como fala Newton, em actor personagem, interpretando nesse momento o que o criador da música quis fazer, essa é a máscara. Então, eu acho importantíssima a presença de César aqui, para ele poder pegar esse tipo de coisas, porque ele se apresenta na banda, na orquestra da prefeitura de lá. Ele se apresenta em praças, todo, ele está no palco. Então, ele, de alguma forma, é um actor. Eu queria apresentar e queria falar isso para saber por que eu estou com César como músico. Não, ele é músico, não, ele é um actor, está no palco. Sim, Tá, não, é isso, Newton. E é muito importante essa tua colocação, e eu acho que não serve só para o César, serve para todos, né? Toda vez que a gente for se apresentar de alguma forma, eu vou contar só uma coisa que me aconteceu ontem. Me pediram para fazer um vídeo de apresentação da federação hoje para ser lançado no nosso evento. E aí disseram, Newton, a gente queria que fizesse um vídeo. Aí eu pedi para a Mariana fazer o texto, né, dessa apresentação. A Mariana fez um texto belíssimo e tudo, foi muito legal. E aí eu fui começar a falar no vídeo, né? Bueno, primeiro falou o Newton, né, várias vezes, inúmeras vezes, 500 vezes, né? E eu não conseguia expressar o que eu queria, não guardava o texto nem nada. Daqui a pouco me veio na cabeça que não era o Newton, que era o presidente da federação, né? E o presidente da federação não tem medo de nada. Ele tem medo de quê? De errar o quê? Né? E até eu disse para o Iro, quando ele estava gravando para mim, não se erra nunca, se experimenta sempre, não é isso que tu diz para todo mundo? Então, por que tu não pode experimentar livremente? Mas, para encurtar essa história, eu só fiz 101 vezes. Tentei 101 vezes para sair 3 que prestasse, né? O que eu quero dizer com isso? A gente, mesmo trabalhando com tudo isso, às vezes a gente esquece que a gente tem a capacidade de ser outro. Só que a gente não acredita nisso, né? A gente pensa que não pode. Mas se tu é um personagem, né? Por exemplo, o César, ele é o César, é o personagem criador.
Agora, quando ele vai para o palco, ele não é mais o César. Ele não faz cocô, ele não faz xixi, ele não chora, ele não ri, ele é um músico, só músico. Então, ele é um grande músico. Então, ele vai se portar como grande músico. Alguém acha que uma Madonna faz xixi, tem dor de barriga, tem enjoo, vomita, né? Não, ela é uma deusa, ela não sente dor, ela não tem nada, né? Porque ela está sempre pronta para nos agradar. Ela está sempre bem maquiada, bem linda, bem maravilhosa, e assim é que a gente cria na nossa tela mental, né? A gente cria essa imagem. Então, ela não tem problema nenhum. Não tem problema. Né? E eu preciso passar para a plateia, eu como músico, que eu amo o que eu faço, que eu não tenho problema nenhum e que eu estou com muita vontade de passar isso com muito amor para essas pessoas, para elas saírem encantadas. Não com o César casado com a Maria Augusta, a Faustina, ou sei lá o nome de quem ele é casado, mas sim o César músico, né? O artista, né? Este que faz encantar a multidão. Então, a gente é a mesma coisa que o flautista encantador de crianças, né? Ele encantava as crianças e levava as crianças embora da aldeia. Mas era o flautista que encantava. O homem era muito mau, né? Ele não encantava ninguém. Então, essa ideia que a gente tem que começar a trabalhar quando a gente vai se expor para uma plateia. Aqui não é mais eu, não é mais o Newton. Aqui é o fulano que está trazendo essa novidade para essa plateia, que com certeza, naquele momento, ninguém pode nos substituir. Nessa semana, tivemos uma aluna que estava apresentando o seu trabalho de mestrado, e a gente assistiu a qualificação, também era pela online, e a gente assistiu a pré-qualificação dela e ela chorou, ela se desesperou. Meu Deus, foi assim um caos, coitada, né? Do tamanho do nervosismo dela. Aí eu peguei, terminou, eu liguei para ela, olha, Raquel, se tu quiser, vem a semana que vem aqui, foi na semana passada, na sexta-feira. Vem a semana que vem aqui a gente trabalhar um pouco isso, porque, afinal de contas, né, eu posso te ajudar nessa interpretação que tu está fazendo. Ela disse, Nilton, será que tu pode? Posso. Aí ela veio, ficamos, eu acho que umas 3 horas, né? Daí. Umas 3 horas trabalhando. Bom, a partir daí nós descobrimos que ela era capaz, primeiro porque ela que tinha feito tudo aquilo. Ela fez sobre compositoras mulheres do século XX. Né? Lindo o trabalho dela. E, principalmente, compositoras de fagote, que ela é fagotista. Né? Então, um trabalho muito minucioso, muito detalhado, e ela pegou uma fagotista, né? Que usa 7, e que começou a trabalhar a obra dela. E aí ela descobriu a Kilsa, que estava viva e tudo mais, falou com a Kilsa e tal, e aí a Kilsa não tocava mais, estava com 80 e poucos anos, nem nada. Bom, para encurtar a história, esse toquezinho dela com a Kilsa fez a Kilsa compor mais 3 obras, né, maravilhosas, e eu disse, mas tu está contando isso para mim, e tu contou, e por que tu não contou isso lá? Tu só falou de coisas técnicas. Não, porque isso tá no trabalho, mas se está no trabalho, isso é importante. Se é importante, é isso que tu vai fazer. E tu não é a Raquel, tu és a que fez a pesquisadora da vida da Kilsa. Né? Então, tu vai contar isso, essa história maravilhosa, e ainda tu vai pegar o fagote e vai fazer um pouquinho de cada música que ela fez para exemplificar para a gente, porque é isso que eu quero ver do teu trabalho. Não quero saber se tu coletou tantas coisas, se deu 50% do não sei o que tu te atrapalha, não grava. Tu tem que contar o fundo do porquê tu chegou até ali. Vamos fazer? Vamos. Aí ela fez e tal. Ela não estava com fagote naquele dia,
não tocou, mas me cantou um pedacinho da música e tal. Muito bem. Aí ela falou de noite, no mesmo dia, com o orientador dela: olha, eu estou com umas ideias novas e tal, e coisa, morrendo de medo, né? Porque orientador a gente sempre tem medo. Eu queria ver, eu posso tocar alguma coisa de fagote, porque ela já tinha me dito que a parte musical ela já tinha feito a audição, então ela não sabia se podia tocar o fagote. E aí ele disse: não, claro, pode. Total, para encurtar a história, ela apresentou agora na sexta-feira e foi um sucesso. Ela falou da história, contou o caso, como é que aconteceu, contou das composições que a outra criou em função do start que ela deu, né? E tocou um pedacinho de cada composição para mostrar as diferenças, e ficou interessantíssima a apresentação dela. Por quê? Porque não era mais a Raquel aquela que estava com medo de mostrar o que ela não sabia, né? Porque ali só tinha doutores, mestres, pós-doutores, eles sabem tanto, só que eles não conhecem absolutamente nada disso que tu pesquisou. É como nós no palco. Eu não conheço nada dos acordes que tu tem que dar na tua música. E eu sei que cada músico interpreta da sua forma aquela leitura de partitura, uns com mais suavidade, outros com mais energia, outros com mais rapidez. O touché, exatamente, né? Então, naquele momento, não é eu como ator-criador, e sim eu como ator-personagem. Então, o César vai entrar em cena como ator-personagem, sendo o músico. Pronto. E se ele errar, ele vai improvisar, porque não tem ninguém controlando a partitura para ver se ele se equivocou. Só ele sabe que se equivocou, ninguém mais. E até às vezes isso pode virar uma coisa que se torne verdade, um arranjo novo, aquele erro, né, que não foi bem feito, pode se tornar, adaptar para poder dar uma floreada, uma melhorada naquilo que a gente estava fazendo. Então, isso é muito importante, né? E assim é quando a gente vai enfrentar qualquer coisa. Veste a roupagem do personagem. Outro exemplo que eu acho maravilhoso, que todos nós fizemos, é enterro. Enterro é maravilhoso, né? As pessoas que nem gostam da criatura vão no enterro, porque ela é famosa, tem que aparecer lá. Imagina, os outros têm que me ver. O Newton foi. Né? Então, bota um óculos escuro, outros botam um chapéu, as mulheres botam uma coisa assim, né, uma manta, e de vez em quando, por baixo do óculos escuro, faz assim para fazer de conta que chorou. Não chorou coisa nenhuma. 5 minutos depois, está lá na fora contando piada. Tá? Contando piada, rindo, falando de casos, não sei o que lá. E quando vem algum parente do falecido, as pessoas já... pois eu sinto. Nossa, né? Aí faz uma cara de dor, assim, de sofrimento, que até faz de conta que a gente acredita. Então, são encenações, né? São ações que a gente procura fazer para impressionar o outro. Nossa, que corrida que deu agora. Então, é isso que eu queria colocar. Não sei se ajuda alguma coisa a gente a entender. O Miguel tinha pedido para fazer mais uma colocação, é isso que a gente... isso que a gente tem alguns minutos mais, são pouquinhos. Estamos quase estourados no tempo. Não, é 2 minutos só. É referente a uma situação semelhante à de Raquel, que Newton comentou agora. Eu tinha feito um trabalho para a paróquia de Canela e eu tinha que apresentar o trabalho. Na frente do bispo, na frente da televisão, jornais, não sei lá, um monte de gente. Imagina. Aí falei com o Newton. Newton me disse: olha, vamos ver, vou te preparar. Vem no sábado. Aí fui no sábado. E aí ele me fez subir no palco e disse: bom, começa. Eu falei 3 palavras e disse: para, está tudo errado. Aí ele subiu e ele começou a falar e me disse: olha, tu te mexe muito, isso distrai as pessoas, tu mexe as mãos, etc, etc. É um desastre. Aí ele me deu uma série de dicas
e me ensinou uma coisa muito importante. Olha, as mãos são fundamentais. Se tu movimenta muito as mãos, as pessoas vão olhar tuas mãos. Então, aí Newton me ensinou o poder da caneta. Pega uma caneta que vai ser tua âncora. Eu peguei a caneta e eu fiquei pregado no chão no momento da... Quando eu me sentia mal, eu olhava a caneta e a caneta era aquilo que me segurava. Então, quando as pessoas falam do poder da caneta, que quando Bolsonaro, por exemplo, o poder da caneta, eu me lembro de Newton. Mas o sentido é diferente, não? Então, eu vejo que Raquel, por exemplo, era uma pessoa que tinha apresentado um trabalho profissional ou de mestrado, e ela se comportou como actora. Foi uma atriz, digamos. Eu fui apresentar um trabalho profissional, na frente de um monte de gente importante, governadores, prefeitos, não sei o quê, tá? E eu também fui um ator personagem, porque quem representou não era eu, era outra pessoa. Quando eu Era o arquiteto. começava a ser eu, olhava a caneta, tá? Eu ficava fixo de novo, tá? E eu recuperava de novo. Então, era esse comentário que tinha tudo a ver com o que Newton Não falou. era tu, né, Miguel? Era o arquiteto, né? É claro, sim, não era eu. Quando eu voltava a ver, me lembrava, não, tá? E pronto, tá? Isso foi no início, foi em 2011, Newton. Imagina só. Faz tempo. E, pessoal, a Thaís também tem uma pergunta, daí, de repente, vocês podem juntar a resposta e os comentários sobre o comentário tudo junto, pode ser? Pode. Então tá, Thaís, tu pode abrir teu microfone? Ou tu quer mandar por escrito? Vamos ver se a gente escuta ela. Abri, consegui. Ai, coisa boa, pode falar. Muito obrigada. Então, é o seguinte, eu estudei teatro quando eu tinha 16 anos e eu estudei só por um ano. E hoje eu fui convidada por um grupo que se chama Metamorfose de Teatro para participar de um espetáculo de final do ano, um espetáculo de Natal. Parece que eles vão fazer uma releitura de um filme, Grinch, algo assim, de um cara que queria estragar o Natal e depois ele tenta ajudar o Natal. Não sei se vocês já assistiram. E eu queria, sei lá, pedir alguma luz, porque eu me sinto com medo, né, insegura, porque eu nunca me apresentei dessa forma. Eu tô acostumada a dançar, fazer apresentações no circo, mas essa parte teatral eu fico um pouco mais insegura. Então, além dessas dicas todas que vocês passaram, eu queria saber se tem alguma dica para o espetáculo ficar bem legal, para eu me sentir bem enquanto estiver naquele momento. O que eu quero te dizer assim de importante? Tu começar a absorver essa criatura e te distanciar de ti, silenciar a tua cabeça das críticas, tá? Porque enquanto a gente estiver nos criticando, ai, não ficou bom, ai, não dá, ai, não... Tem muito barulho no cérebro e tu não consegue concentrar e focar aquilo que objetivamente tu quer fazer, né? Então faz, experimenta, e aí tu vai testando sem cobrança. Porque se tu estiver te cobrando, que é o que acontece com todos nós, tu não tem condições de criar, porque tu perde muito tempo na cobrança e não busca novas alternativas. Não tem chance de experimentar. Então, tu passa um tempo exaustivo experimentando algo sem tu acreditar. Não é para te acreditar, é simplesmente para criar. Te abre e cria. Vou fazer. Vou ver como é que dá. Vou experimentar assim, com essa voz? Não. Com a outra. Oh, eu tenho que... Então, tu experimenta. E até que tu vai começando a relaxar e aí vai brotar aquilo que tu quer, porque tu já entendeu o que tu vai fazer. Racionalmente, tu sabe, né? Agora, corporalmente, organicamente, tu ainda não experimentou. Tu só está te criticando, tu só está condenando a tua experiência. E aí fica muito difícil de tu executar, porque o cérebro está lá, não. Nem levanta a mão, porque não vai ficar bom. Mas tu já fez? Não, nem preciso fazer, eu já sei que não vai dar. Né? A gente tem muito esse preconceito com a nossa capacidade. Né? Então, lembra de uma coisa muito importante. Se alguém fez alguma vez na vida, eu também posso. Legal. Porque eu faço cocô e xixi igual a todo mundo. Eu gosto muito desse exemplo. Alguém já fez? Fez. Tu pode não querer fazer, mas tu pode fazer. Entendeu? Uhum. E aí, uma hora dessa, se tu quiseres, a gente pode conversar via online mesmo, e tu me mostrar o que tu está fazendo e a gente discutir sobre isso. Eu terei imenso prazer, nossa, de te ajudar a ver o que tu adorei.
tá? Para a gente poder daí brincar em cima dessa ideia que tu vai expor. Porque eu acho que só experimentando com liberdade, sem censura, é que a gente consegue, então, criar. Do contrário, a criação fica inibida sempre. Eu vejo pelos alunos aqui, e depois eles dizem, nossa, mas como eu crio coisa, né? Nem sabia que eu conseguia criar tanta coisa. Claro, tu não te dá chance, não te dá oportunidade. Pensar, né? Se eles te convidaram, já viram potencial em ti. Então, isso tem que considerar. E tu tem uma expressão corporal incrível, Thaís. Isso realmente eu já assisti. Então, confia. E a oportunidade de estar compartilhando com o diretor aqui vai criar algo que certamente vai ser bem melhor do que tu está imaginando que vai ser. Pode acreditar. Gratidão, verdade. Propaganda é a alma do negócio, né? E daí, Ana Carolina, beijo. Oi. Mais alguma pergunta, Mariana? Não, acho que essa noite é isso. Muito obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. Semana que vem tem mais, né? Ainda com tema decidido dessa vez. Se quiserem mandar alguma sugestão, mandem no chat, que agora essa é a hora. E a gente vai falando e vamos anunciando. Quem ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, pode nos pedir. Eu mando daqui a pouquinho o link para todo mundo conseguir entrar e participar e receber ali os avisos das lives, os temas, os horários e o link. Tá bom? Então, por enquanto é isso. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado. Tchau, boa noite a todos. Só um pouquinho. O domingo Boa noite, boa noite. Um pouquinho. O domingo que Boa vem. noite. O domingo que vem.